Estamos chegando em chicoperaju.blogspot.com.br. Olha aí a Série Prata, ó. Chopinzinho, Coronel. A equipe do Norte Futsal perdeu para o Pitanga. Foi numa situação bastante delicada aí na tela também. Os resultados do final de semana. A vitória do Pitanga 7-1 sobre o Norte Futsal no Arrodão não estava nos planos, né? Já caminhando para a próxima fase do Campeonato Paranaense da Chave Prata. Na Série Ouro também já definindo classificadas. O Marreco, por exemplo, tem jogo contra o Ampere, mas está entrando sempre agora com o time reserva, com o garotado da base, tentando verificar aí o que é melhor para a equipe. O Pato segue liderando, o Marechal Cândido Rondon em segundo, Campo Mourão em terceiro. O Marreco ali um pouco abaixo na tábua de classificação, mas já garantido na próxima fase da competição. Campeonato Paranaense da terceira divisão futebol de campo. O Arapongas aparece em primeiro, o Verê é o terceiro colocado, o Azures que folgou na rodada e aparece aí na quarta colocação. O artilheiro, ó, tá aí na tela aí, né? O William é o artilheiro da competição. O Lucas do Azures também está entre os artilheiros do Campeonato Paranaense da terceira divisão. Resultados na tela para você, aliás, próxima rodada, né? O Azures vai jogar em casa, o Verê também vai jogar em casa, isto na próxima rodada, próximo dia 15 de setembro. Agora sim, os resultados aí na tela para você. Verê acabou sendo derrotado neste último final de semana, jogando fora de casa. Foi a segunda derrota do Verê na competição. O Azures de Marmeleiro ainda não perdeu. Semifinais do Brasileiro de Futebol Feminino. Ferroviária e Kinderman empataram em 1-1. O Flamengo perdeu em casa para o Corinthians por 2-1. Ferroviária, que eliminou o Santos, empatou os 47 do segundo tempo. Classificação da Série B, zona do rebaixamento. Figueirense, Vila Nova, São Bento e o Guarani segurando a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Bragantino disparado, o Atlético Goianiense 4 pontos atrás, o Sport em terceiro e o Coritiba aparece em quarto. O Operário é o quinto, Paraná é o sexto, Ponte Preta só na oitava colocação. Na Série A, nós temos na zona da degola hoje Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí. O Fluminense tem um jogo a menos, o Cruzeiro, Rogério Ceni fez até um desabafo aí, aparece ali um pouco acima. Flamengo, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Inter na zona de classificação para a Libertadores. Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Botafogo fecham os 10 primeiros colocados. Na Série C, Confiança, Sampaio Correia e o Náutico, que foi buscar o empate aos 50 do segundo tempo e venceu passando nos pênaltis, já garantido. Juventude e Imperatriz decidem a última vaga. Próximo final de semana, já os jogos aí do próximo domingo, o Campeonato Português, lá tem Porto e Portimonense. Jogos, a gente vai trazer já a agenda da semana toda. Também no domingo que vem vai ter o Benfica jogando contra a equipe do Gil Vicente. Emoções do Campeonato Português já no domingo que vem, dia 15 de setembro. Também no domingo que vem, dia 15 de setembro, várias outras partidas aí. Campeonatos estaduais, divisões de acesso estão em andamento e os jogos aparecendo aí na tela para você. Daqui a pouquinho eu vou falar aí de decisão do Master do Marrecas e muitos outros destaques mais para você que acompanha aqui chicoperaju.blogspot.com.br. Domingo que vem tem o Milan contra o Hellas Verona fora de casa pelo Campeonato Italiano, Genoa contra Atalanta, Parma contra Cagliari, Spal contra Lazio, Roma contra Sassuolo. Campeonatos na Europa parados em virtude dos jogos das seleções. Lá é diferente, né? Lá os campeonatos param, aqui no Brasil não. Domingo que vem no campeonato inglês tem o Watford contra o Arsenal, Aston Villa contra o West Ham, o Bournemouth contra o Everton. No campeonato espanhol, Alavés contra Sevilha. Também no domingo que vem, destaque para os outros jogos que estão aí na tela para você. No Brasileiro Sub-20, semana que vem, tem São Paulo contra a equipe do Bahia. Jogos ainda da fase de classificação. No campeonato alemão tem Schalke 04 vai jogar contra o Paderborn, o Hoffenheim contra o Freiburg. No futebol feminino tem os jogos da volta das semifinais, Corinthians contra o Flamengo. Corinthians pode perder por um gol de diferença, que estará na próxima fase. São Paulo contra a CSA estarão jogando jogos também aí da Copa Paulista, né? Mas tem Brasileirão, tem o São Paulo contra o CSA, Atlético Mineiro contra o Inter, o Atlético Paranaense contra o Avaí, Fluminense e Corinthians, Grêmio e Goiás e o duelo do Nordeste entre Bahia e Fortaleza.
Ainda vale o destaque aqui para o campeonato italiano. No sábado, Juventus contra a Fiorentina, Napoli contra a Sampdoria, jogão, Inter contra o Udinese. Manchester City no campeonato inglês vai enfrentar o Norwich e o Chelsea vai jogar contra o Wolverhampton. Tottenham contra o Crystal Palace, Manchester United contra o Leicester e o Liverpool líder contra a equipe do Newcastle. Alguns dos jogos do campeonato inglês próximo sábado. Campeonato francês, rodada cheia também, Monaco contra o Olympique de Marseille, jogo interessante. Paris Saint-Germain, será que o Neymar vai para campo contra o Strasbourg? O Saint-Etienne vai jogar também, além do jogo entre o Amiens contra o Lyon e o Bordeaux contra o Metz. Alguns dos jogos do campeonato francês, a Ligue 1 no próximo sábado, voltando às emoções aí do campeonato francês também. Campeonato espanhol, Real Madrid vai jogar contra o Levante, o Barcelona vai encarar a equipe do Valência, o Atlético de Madrid, líder, vai jogar fora de casa contra a Real Sociedad. Jogos do campeonato espanhol do sábado que vem. Ainda no sábado vai ter Série B, tem duelo paranaense, Londrina e Coritiba, o Vitória contra o Guarani e o Paraná contra o Cuiabá. Jogos do Brasileiro da Série B do próximo sábado. Campeonato alemão, destaque para o Bayern de Munique contra o líder RB Leipzig. Jogaço de bola este no próximo sábado pelo campeonato alemão. Na Copa Paulista, teremos o São Caetano contra o Rio Claro, Ferroviária contra Taubaté. Ainda no campeonato alemão, o Borussia Dortmund vai encarar o Bayer Leverkusen, tá? Porque, como eu disse, o Bayern de Munique vai jogar fora de casa contra o líder. No brasileiro, jogaço, Flamengo e Santos, final antecipado. Palmeiras contra o Incrise Cruzeiro, Chapecoense contra o desesperado Vasco e o Ceará contra o Botafogo, duelo de alvinegros. Campeonato espanhol na sexta-feira dos jogos, o Betis contra o Getafe, Maior contra o Atlético Bilbao. Campeonato Paulista da segunda divisão vai ter Tupã e Marília. Campeonato Brasileiro da Série B, Botafogo contra São Bento, Oeste contra o Operário. E o líder, Red Bull Bragantino, fora de casa contra o Atlético Goianiense, que também está no G4. Isto no Brasileiro da Série B. Copa Paulista, os duelos aí. Campeonato Alemão, um jogo também na sexta, o Fortuna Düsseldorf contra o Wolfsburg. São emoções das competições que estão em andamento, a gente trazendo já a tábua de classificação, jogos, agenda. Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta contra Vila Nova. No Brasileiro Sub-20, Atlético Paranaense contra o Santos. Ainda na quinta-feira vai ter Copa Verde, né? Goiás contra o Luverdense, Cuiabá jogando em casa, e o Paysandu, eliminado da Série C, não subiu para a Série B, jogando contra o Bragantino, duelo de paraenses. Tem Inter e Corinthians, brasileiro sub-20, né? Brasileiro sub-20. Inter e Corinthians estarão se enfrentando na próxima quinta-feira. Duelos também aí contra o Vasco e Fluminense, América Mineiro e Cruzeiro, Grêmio e Botafogo, Vitória e Curitiba, Chapecoense e Palmeiras. Jogos que estarão acontecendo na próxima quinta-feira. E a gente trazendo tudo aqui em chicperaju.blogspot.com.br. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Inter, já na quarta-feira. Amistoso Brasil e Peru, Flamengo e Atlético Mineiro jogando pelo Sub-20. Na terça-feira, jogos aí eliminatórias da Euro, tá aí ó, Lituânia contra Portugal, Turquia fora de casa, França contra Andorra e Islândia contra a Albânia, jogos que serão na próxima terça-feira. Montenegro contra a República Tcheca, Inglaterra contra Kosovo, Luxemburgo encarando a Sérvia, Lituânia e Portugal, Moldávia e Turquia, todos os jogos das eliminatórias da Euro. Ainda Mundial de Basquete, Argentina contra a Sérvia, Espanha contra a Polônia, quartas de final, jogos já definidos. No Brasileiro Sub-20, também na terça-feira, vai ter Ponte Preta e Sport. Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense jogam na terça o jogo atrasado. Brasileiro da Série B, CRB e Brasil de Pelotas, América Mineiro encarando o Criciúma. O Palmeiras pode encostar de vez no Mengão. Amanhã tem Polônia e Áustria, tem Letônia e Macedônia, Escócia contra Bélgica, San Marino contra Chipre, Rússia contra Cazaquistão. Jogos das eliminatórias da Euro, tudo isso nesta segunda-feira, que vai ter ainda Azerbaijão e Croácia, Alemanha fora de casa contra a Irlanda do Norte, Estônia contra a Holanda, a Eslováquia fora de casa contra a Hungria e Eslovênia encarando Israel. Pela Copa do Mundo, o Brasil só encara os Estados Unidos
e só precisa vencer os Estados Unidos sem as principais estrelas se quiser continuar sonhando com as quartas de final. França e Austrália, República Tcheca e Grécia, República Dominicana e Lituânia os outros jogos. Brasil e Chile jogam no Sub-23, na Série C eu já disse, a última vaga Juventude e Imperatriz do Maranhão, para ver quem sobe, quem vai para as semifinais, jogos, portanto, desta segunda-feira. Hoje nós tivemos eliminatórias da Euro, Suécia e Noruega empataram em 1-1, Espanha 4, Ilhas Faroe 0, Grécia empatou em 1-1 e a Itália venceu a Irlanda 2-1. Teve gol brasileiro nesse jogo da Itália, né? Tivemos Romênia ganhando de Malta 1-0, Geórgia empatou em 0-0 com a Dinamarca, Suíça 4, Gibraltar 0, Armênia 4, Estônia 2. Copa Santa Catarina, vitória do Joinville, vitória também do Avaí. No Mundial de Basquete, a Espanha, grande resultado, venceu a Sérvia 81-69. Aliás, Espanha e a Argentina seguem invictos, né? A Argentina ganhou da Polônia por 91-65, a Itália ganhou de Porto Rico, a Venezuela perdeu para a Rússia. Jogo único do Campeonato Português, Rio Ave e Vitória de Guimarães empataram em 1-1. No Sub-20, vitória do São Paulo sobre o Inter pelo placar de 2-0. Já os destaques de Francisco Beltrão, os destaques de Piraju, continue acompanhando aqui com a gente, tá? Feminino Sub-18, vitória do Inter 5-0 sobre o Iranduba. No Brasileiro da Série B, o Coxa perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-1. Já falei dessa vitória do Náutico nos pênaltis, sofrido, suado. Já falei da vitória do Corinthians também na semifinal do Brasileiro de Futebol Feminino. Na Copa Paulista, Desportivo Brasil e Linense empataram, o Comercial ganhou do Juventus. CSA 2, Chapecoense 0, Botafogo 2, Atlético Mineiro 1, Santos e Atlético Paranaense 1-1. Quanta confusão no banco. E o Cruzeiro perdendo de goleada para o Grêmio por 4-1, Rogério Ceni esbravejando. Brasil e Inglaterra empataram em 1-1. Eliminatórias da Euro ontem, Inglaterra 4, Bulgária 0, Kosovo 2, República Tcheca 1. Aquele jogo do Brasil e Inglaterra sub-17, tá? Preparatório para o Mundial da categoria. França 4, Albânia 1, Turquia 1, Andorra 0. Portugal ganhou 4-2, meu amigo, da Sérvia. Islândia 3, Macedônia 0, mesmo placar da Ucrânia que ganhou da Lituânia. Copa do Mundo de Basquete Masculino ontem, o Brasil perdeu para a República Tcheca 93-71, por isso o Brasil precisa só vencer os Estados Unidos, né? Vitória da França, vitória também dos Estados Unidos sobre a Grécia, resultados. Na Série C, Ipiranga e Confiança, resultado que botou Confiança na Série B o ano que vem. Sampaio Corrêa 3, São José 2, jogos que definiu os dois primeiros classificados aí. Vimos também os resultados da Série B, Botafogo e América Mineiro empataram em 0-0, Feminino, Ferroviária e Kinderman empataram em 1-1 e jogos já da Copa Paulista de ontem. Ontem também tivemos brasileiro da Série A e o que o Felipão não conseguiu treinar no Palmeiras, primeiro jogo do Mano já conseguiu, saiu perdendo em uma virada 2-1, vitória do Alviverde de Palestra, Itália, que joga contra o Fluminense para agora encostar de vez. O Inter ganhou do São Paulo 1-0, Flamengo goleou 3-0 Avaí, melhor ataque do ano, né? Fluminense 1, Fortaleza 0, Bahia 2, Vasco 0, Corinthians e Ceará empataram em 2-2. Quem jogou em casa no sábado não se deu muito bem não. Nas eliminatórias da Euro, a Eslovênia ganhou, a Áustria goleou por 6-0, a Rússia ganhou da Escócia e a Bélgica goleou o San Marino por 4-0. A Alemanha perdeu para a Holanda por 4-2, País de Gales ganhou de Azerbaijão 2-1, Croácia goleou 4-0, Eslovênia 2, Polônia 0, a Áustria volta a dizer a maior goleada deste final de semana. Eliminatórias da Copa da África, vitória de Angola sobre Gâmbia. Tivemos Comores e Togo empatando pelo placar de 1-1. Tivemos ainda pelo brasileiro da Série B, São Bento e Figueirense empatando em 0-0. Brasil 2, Colômbia 2, Brasil 2, Coreia do Sul 1, um no Sub-17 e o outro no Sub-23. E o principal, né? Brasil e Colômbia 2-2, foi o principal, teve gol do Neymar e tudo mais. Eliminatórias da Euro, Estônia 5, Liechtenstein 0, vitória da Finlândia sobre a Grécia, Israel empatou. Tivemos ainda um empate entre Suíça e Irlanda, Dinamarca 6-0 em Gibraltar, a vitória da Espanha sobre a Romênia 2-1, Noruega 2, Malta 0, Ilhas Faroe 0, Suécia 4, resultados
do final de semana, ainda a vitória da Itália sobre a Armênia por 3-1 na última quinta-feira. Nas eliminatórias da Copa da África, vitória da Somália, de Ruanda e também do Egito. Brasil no Mundial de Basquete vinha bem, né? Até essa derrota para a República Tcheca vinha bem, tinha vencido o Montenegro. A República Tcheca também havia vencido a Turquia, que quase venceu os Estados Unidos. Tivemos brasileiro da Série B, o Paraná ganhou do CRB pelo placar de 2-1. No Sub-20 teve clássico, né? Atlético Paranaense e Coritiba com vitória do Coxa pelo placar de 2-1. Tivemos aqui sim, né? Nas categorias de base, né? No principal deu Brasil 2, Colômbia 2. Nas categorias de base o Brasil venceu a Colômbia por 2-0. Chile e Argentina empataram em 0-0 no principal. Eliminatórias para a Copa da África, vitória da Namíbia, da Letônia e derrota da Suazilândia, além de alguns empates. Na Copa Verde, o Luverdense bateu Goiás por 2-1, Costa Rica, do Mato Grosso do Sul e Cuiabá ficaram no empate em 1-1. Jogos também aí da semana, né? O último boletim a gente havia feito na última segunda-feira. Vasco eliminou o Ceará na Copa do Brasil Sub-17, São Paulo ganhou do Tubarão e o Palmeiras ganhou do Betim. Jogos, portanto, também do Sub-17. No Sub-20, vitória do Botafogo, do Grêmio, do Cruzeiro, do Flamengo e do Sport. O Sport bem no Campeonato Brasileiro Sub-20. Tudo isso, os resultados que a gente não tinha trazido aqui para quem acompanha chipiraju.blogsport.com.br, como esses aí da Copa Paulista, jogos disputados também no meio de semana, tá bom? Pela Copa do Brasil, né, que já começa a final agora, tivemos a surpreendente classificação do Atlético Paranaense sobre o Grêmio reclamando de um pênalti, mas perdeu nos pênaltis, e o Inter passeou sobre o Cruzeiro pelo placar de 3-0. No Mundial de Basquete, por enquanto, a vitória mais importante do Brasil vai que vence os Estados Unidos pela manhã, né? Mas por enquanto um pontinho sobre a Grécia do Antetokounmpo pelo placar de 79-78. No Brasileiro Sub-20, Santos e Corinthians empataram em 0-0. Ponte Preta perdeu para o Vitória pelo placar de 2-0. E já vamos trazer os destaques da região sudoeste paulista e do sudoeste do Paraná também. No Brasileiro de Futebol Feminino, a Ferroviária eliminou o Santos, né? Foi uma surpresa, foi nos pênaltis. Brasileiro da Série B, meio de semana, Vitória conseguiu vencer. No Brasileiro da Série A, teve a primeira vitória do Avaí fora de casa sobre o Fluminense. Nunca uma equipe havia ficado tantas rodadas sem perder no Brasileiro da Série A. O Avaí quebrou isso daí. Quase 5 horas de jogo, Rafael Nadal conseguiu ser tetra do US Open sobre o Medvedev. 3-2, um jogo épico, um jogo histórico. Campeonato Brasileiro de League of Legends, o eSports, e o Flamengo conseguiu, com o apoio da torcida, meu amigo, ficar com o título do Brasileiro de League of Legends, vai representar o Brasil no Mundial. Também no US Open, a Bianca Andreescu venceu Serena Williams. Quando a Serena Williams conquistou o primeiro título em 99, a Bianca não havia nem nascido, mas ela conseguiu aí faturar o troféu sobre a toda poderosa Serena Williams. Falei do Sub-17 aí, teve o gol do Thales e o Brasil Sub-17 empatou com a Inglaterra pelo placar de 1-1, preparatório aí para o Mundial da categoria. A Espanha e a Argentina já trouxe até quem eles vão pegar nas quartas, chegam às quartas invictas. Os dois melhores times da América vão para a Olimpíada, né? Nigéria e Irã já conseguiram esta vaga. Tivemos o UFC, vitória empate da Zubair e da Lerone, Sara Moraes venceu, Otman Azaltar venceu, Sato venceu, Taleb, Omari, todos venceram. O Khabib Nurmagomedov venceu Dustin Poirier por finalização, continua com o cinturão. Paul Felder venceu o brasileiro Edson Barbosa. Tivemos o Davi Ramos perdendo, Curtis Blades venceu, Diego Ferreira também venceu, tá? Próximo GP de Fórmula 1 vai ser em Singapura, só no dia 22 de setembro. Tá aí já transmissão da Rede Globo no dia 22, os treinos todos transmitidos pelo Sport TV. No Mundial de Construtores, nós temos a Mercedes disparado com 505 pontos, a Ferrari em segundo, a RBR
aparece na terceira colocação. No Mundial de Pilotos, Hamilton segue liderando, Valtteri Bottas em segundo, Max Verstappen em terceiro e o Leclerc já aparece na quarta colocação, à frente de Sebastian Vettel e de Pierre Gasly. Lembrando que o Leclerc venceu, meu amigo, com Hamilton errando, com Bottas errando, todo mundo errando atrás dele, e ele fez uma corrida fantástica, segunda vitória consecutiva do Leclerc, novamente o hino de Mônaco no lugar mais alto do pódio. Sub-23, o Brasil vai encarar o Chile, repetindo a escalação do primeiro amistoso, o técnico André Jardine. Pacaembu meio vaziozão, mas o Brasil é Brasil em campo, vamos torcer, né? O Brasil, será que tem chance de vencer os Estados Unidos na Copa do Mundo? Será que vai? A Turquia quase chegou lá e o Brasil precisa vencer se quiser continuar sonhando com as quartas de final. Temos a seleção se preparando para enfrentar o Peru, os reservas fizeram o primeiro treino e os jogadores que jogaram contra a Colômbia ficaram no hotel e o filho do Tite treinou lá o pessoal. Náutico empatou, eliminou o Paysandu nos pênaltis e subiu para a Série B. Quanta gente no estádio dos aflitos, né? Falou em aflitos, torcedor do Grêmio já lembra, mas hoje foi favorável para o Náutico. Tivemos campeonato de vôlei no Marrecas Clube, meu amigo. Você vai vendo aí fotos das equipes que disputaram, foi um grande certame, mais uma vez muito bem organizado. O pessoal aí do Weissbier, Bagatini, equipes Marrecas A, Marrecas B, e o título ficou com Pato Branco. Pato Branco ficou com o título no vôlei feminino, campeonato disputado neste final de semana nas dependências do Marrecas Clube, né? Parabéns à diretoria, ao Nilo, pessoal, todas as meninas que jogam vôlei, uma grande competição. Tá aí o professor Vitor também na foto, treinando uma das equipes, uma grande festa, um encontro regional de atletas do vôlei e mostrando aí a parceria com a Secretaria de Esportes do município. Uma grande festa, merece ser celebrado e tá aí já, né, o pessoal com os prêmios, muita alegria, muita diversão, importante esse entrosamento. E o vôlei é uma modalidade super praticada em toda a nossa região, não apenas o vôlei de quadra, mas também o vôlei de areia, né? Então nós tivemos aí Viva Vôlei Pato Branco na primeira colocação, as top do vôlei de Beltrão em segundo, e o Bagatini Cavani Weissbier em terceiro e o Marrecas Clube com a quarta colocação. Sucesso total o evento. Tivemos o jogo Ponte Preta e Criciúma, eu trouxe ali o resultado, mas o que chamou a atenção foi a semelhança entre o atleta da Ponte, o do Criciúma e o torcedor lá na arquibancada. E vem aí mais um campeonato, o Futebol Society categoria livre, começa no dia 28 de agosto. 6 equipes, né? Cid Sistema, Weissbier, Manutenções Eletrônicas, Toller, muita gente aí jogando mais esta competição. Agora, meu amigo, agora é categoria livre, né? Terminou o campeonato empresarial Master, já começa a categoria livre. Foi só falar do pessoal do Master aí, apareceu. Tô ali na foto, né? Junto com o Guilherme, com o Elefantinho, com o Nilton, com o Rodrigo, com o Clevinho, com o Zeca, Colasso, o Giareta, o Renilson, o Ronque, o Gilberto e eu, campeões com a equipe do Weissbier Colasso Representações. Grande jogo, equipe Weissbier Colasso Representações conseguiu uma grande partida, perdia por 2-0, foi buscar um empate 2-2, tomou o terceiro gol, fiz o gol do empate, né, o 3-3, e nos pênaltis o goleiro Guilherme, que já havia brilhado no tempo normal, brilhou ainda mais na disputa de pênaltis, defendeu 2 pênaltis, um do Douglas e um do Jeff, e conseguiu fazer com que a equipe ficasse com o título. Grande festa, o Edson aí, equipe vice-campeã, Manutenções Eletrônicas, o Tite, artilheiro, junto com o Elefantinho, cada um marcou 8 gols na competição, recebendo as mãos do troféu de artilheiro das mãos do Oberdan. Equipe Belcolor, o Carlinhos aí recebendo das mãos do presidente do Marrecas Clube o troféu. O Ronaldo tá ali também entregando as medalhas, né? Então o presidente Rafael, o Ronaldo fazendo a entrega, novamente aí o Tite artilheiro, 8 gols, né? Não é fácil não, a equipe do Toller ficou com o troféu de artilheiro do Tite, dividido com o Elefantinho, 8 gols, e também o troféu de goleiro menos vazado, o próprio Toller. Terceira colocação, equipe do Belcolor, né? Um grande jogo, aliás, a equipe
do Toller, mesmo com o jogador a menos, deu trabalho para o Belcoller. 4-2 foi o placar da disputa do terceiro lugar e a equipe faturou, além do prêmio em dinheiro, troféu e também medalhas para os atletas do Belcoller nesta decisão do terceiro lugar, que foi a preliminar. O goleiro menos vazado, havia falado, tá aí ele, o Toller, recebendo o pessoal da arbitragem. Parabéns para a arbitragem pela condução, campeonato muito disciplinado, poucos cartões, maioria dos cartões por reclamação, nenhum ato de indisciplina, pessoal aproveitando realmente para confraternizar, para brincar, para tornar o sábado um pouco mais alegre ali nas dependências do Marrecas Clube. Equipe que ficou com a segunda colocação, tá aí a equipe Manutenções Eletrônicas, e o Edson, como sempre, né, acostumado a levantar troféu, medalha, não foi de campeão, mas chegou na final merecidamente e foi com certeza um grande adversário. Vendeu caro este título a equipe do Manutenções Eletrônicas, que dá-se para o goleiro Guilherme da equipe do Weissbier Colasso Representações os méritos, né? E quando o goleiro é o melhor no tempo normal e também na disputa de pênaltis, é porque o outro adversário também estava muito bem. Então, um grande jogo, e a equipe tinham mais atletas, inclusive, para revezar ali no banco de reservas. Uma grande festa. Parabéns pro Edson por sempre correr atrás, buscar. Ele que trabalha com a garotada ali também no futsal. Enfim, é um exemplo a ser seguido e um apaixonado pelo esporte como um todo. Parabéns pro Edson. Parabéns pro Toller, o goleiro menos vazado do certame Master Empresarial do Marrecas Clube. Vai começar a categoria livre e está em andamento o campeonato de futsal, meu amigo. Esporte não para no Marrecas Clube, esporte não para. Domingo que vem tem a final dos peladeiros, né? A gente viu ali quando começou ali, passou ali a tábua de classificação. Enfim, o esporte não para. É vôlei de areia, é futevôlei, é sinuca, é pôquer, é futsal, o Futebol Society não para também, né? E tá aí o Colasso, outro apaixonado pelo esporte palmeirense, montou essa equipe na categoria Master com a base do pessoal que joga na turma da sexta e ficou com o troféu, ficou com o título. E quanta alegria, quanta emoção para a equipe do Colasso Representações, né? Mas o Tite tá gostando de aparecer, né, rapaz? Meu Deus do céu, o Tite e o Toller tomando conta aí das fotos e deste vídeo que a gente traz aqui em chipiraju.blogspot.com.br, né? Então, agora vamos dar um destaque para a equipe campeã. Tá aí o Colasso recebendo do Ronaldo, do presidente Rafael, o troféu de campeão, o prêmio em dinheiro, o troféu transitório. Se vencer por 2 anos consecutivos, fica com o troféu. Se não, o troféu vai ali sendo colocado a plaquinha com o nome de cada equipe e a primeira plaquinha do troféu transitório, o troféu maior ali que você viu o Colasso recebendo. Esse troféu aí, ó, que tá no chão, esse troféu, a primeira plaquinha que vai ser colocada vai ser do Weissbier Colasso Representações. Troféu transitório, será que consegue por 2 anos consecutivos? Hein? Será que consegue? Esperar aí as próximas edições do Campeonato Master Empresarial. Equipe Weissbier Colasso Representações conseguiu fazer com que ficasse aí com o troféu. Equipe que venceu os 2 primeiros jogos, perdeu os 2 últimos jogos da primeira fase, nas semifinais venceu nos pênaltis e na decisão também venceu nos pênaltis. Grande campeonato da equipe do Weissbier Colasso Representações, que fica com o título de maneira merecida. Ganhou dentro de campo, como eu disse, perdia por 2-0 na decisão, foi buscar um empate em 2-2 quando ninguém mais acreditava, tomou o terceiro gol e foi empatar já no finalzinho, quase no apito final do juiz, quando já a equipe que tinha apenas 2 atletas ali para fazer o revezamento, a equipe não tem titular, não tem reserva, né? São todos se ajudando, muitos desfalques na final, Gilberto com compromisso, Renilson, o Ronque, então ficou com 2 ali no banco de reservas, mas a equipe conseguiu empatar já no finalzinho e levar para os pênaltis, onde, volta a dizer, brilhou a estrela do goleiro Guilherme, né? Então,
Parabéns, o Colasso apareceu ali de novo e vai aparecer mais vezes, né? Porque nós vamos trazer, inclusive, o pênalti que foi batido, o pênalti decisivo que o Guilherme pegou. Tá aí a equipe, ó. Tá aí a equipe. Em pé o goleiro Guilherme, o Elefantinho, o Ivandro, o Newton Colasso, o Rodrigo, agachados eu, o Fabiano Giareta, o Colasso, o Zequinha e o Clevinho, esses que jogaram a final. Temos que destacar aqui ainda o Gilberto, temos que destacar aqui o Ricardo Ronque, temos que destacar aqui o Renilson, outros que fizeram parte deste elenco vencedor que faturou o primeiro campeonato empresarial Master do Marrecas Clube. Idade 35 anos, né? Ontem perguntaram, a equipe é boa? Eu falei, boa e pesada, né? E também com idade, aí olha, não era a equipe com média de idade mais jovem desta competição, mas conseguiu ganhar dentro de campo, conseguiu ganhar na bola e teve um dos artilheiros, né? Tá aí o Ivandro ao lado do goleiro Guilherme, ele também fez 8 gols na competição, assim como o Tite da equipe do Toller, mostrando que a equipe que tem o artilheiro, a equipe que busca o ataque, e ele fez um golaço na final, bateu o pênalti também e fez na gaveta, foi um dos diferenciais, né? O Ivandro, o Elefantinho, como é conhecido, um dos diferenciais dessa equipe do Weisberg Colasso Representações, 8 gols durante todo o campeonato, batendo o pênalti, chamando a responsabilidade, mas o time não é feito de apenas um jogador, né? Como eu disse, brilhou o goleiro, brilhou o Ivandro, mas todos aí merecem o destaque, todos merecem os aplausos, porque o time já diz, né? Se fosse para ser individual, era disputa de tênis de mesa, era outra disputa, não era no futebol. O esporte coletivo é para ser destacado, para ser homenageado toda a equipe, e por isso fica aí registrado neste vídeo, nas fotos, na lembrança, na recordação, todos que participaram desta grande festa que foi este campeonato empresarial Master do Marrecas Clube. O pessoal do grupo de pedal fez a festa também no desfile de 7 de setembro, né, meu amigo? O grupo de ciclistas de Francisco Beltrão, aí com a bandeira do Brasil, eles desfilaram junto com o Semaim. Turma da sexta, um dia antes da final, meu amigo, tá aí o Ronque, o Gilberto, que não foram para a final, junto com o Colasso, o Renilson e o Newton. O Renilson também não foi para a final. Eles ficaram até de madrugada festando, né? Essa foi a concentração do time para a final que ocorreu no último sábado no Marrecas Clube, né? Tá aí a caipirinha, sempre um aperitivo bacana. Voltando para a final e para a decisão de terceiro lugar, tá aí a equipe Belcolor, né, do Carlinhos, que ficou com a terceira colocação, conseguiu grandes resultados durante todo o campeonato. Nas semifinais perdeu para a equipe campeã, mesmo assim ficou com o terceiro lugar a equipe do Belcolor, né? Tá aí a galera do Peladeiros, ó, o Alexandre, o Rony, o Igor, o Thiago, galera que realmente faz a festa, né? Galerinha também dos escoteiros, né? Merece aqui o nosso destaque, porque fizeram a limpeza na Avenida Júlio de Assis. Mas não tem nada a ver com o esporte. Claro que tem, né? Porque levantar domingo de manhã para ir limpar a sujeira que os outros deixam, meu amigo, merece os parabéns, o reconhecimento e os aplausos. Voltando para a disputa do vôlei, né? Viva Vôlei lá de Pato Branco ficou com o título, e a gente vê novamente as equipes que disputaram o certame, que disputaram a competição que movimentou o ginásio do Marrecas Clube neste último final de semana. Parabéns mais uma vez para toda a organização. Última rodada dos peladeiros antes da final. Olha aí, ó, o Kiko, um pontinho pro Kiko, né? O Igor ficou na equipe que venceu com 3 pontos, assim como o Dárigo, toda a galera que jogou neste último domingo. Tá aí os jogos que nós tivemos, ó. Parceria do Marrecas Clube com a Prefeitura de Francisco Beltrão, o Campeonato de Vôlei, Secretaria de Esportes e Marrecas Clube. Então tá aí as equipes que disputaram, as equipes que fizeram a festa, todas tiveram oportunidade de jogar, todas têm essa oportunidade de fazer novas amizades, de confraternizar, de conhecer também a estrutura e a realidade de outras meninas, de outras atletas que jogam vôlei, e pessoas, né, jogadoras de vôlei de várias idades, começando desde ali dos seus 15, 16 anos de idade
até outras que já estão há mais tempo nas quadras, né? Assim como o pessoal do Master, ó. Olha aí o colaço, né? Recebendo das mãos do Ronaldo, que jogou pelo Toller, e do presidente Rafael o troféu de campeão, e depois toda a equipe comemorando, ostentando a medalha de primeiro lugar no peito, e como disse o Fabiano, né? Vencer é bom demais, né? Disputar um campeonato já é gostoso, já é agradável. A disputa por si só, ela já é muito bacana. Mas quando você vence, o sabor é outro, o tempero é outro, né? Você fica muito mais contente, você fica mais em estado de êxtase. Então é isso que a equipe sente, né? A equipe que, ainda mais perdendo por 2-0, indo buscar o empate e depois conseguindo empatar só nos segundos finais, com certeza é outro. E o João, né? O João e o Zeca são irmãos. E o João também é sócio do Marrecas Clube e tá na arbitragem lá nos jogos regionais, né? Ó, manda foto pra gente, posta lá, enfim. Professor Pires em Piraju, o trabalho com a garotada não para, né, professor Pires? Olha aí a garotada treinando, se divertindo, muitas atividades. E o professor Pires, quantas histórias no mundo do futebol, quantas histórias no mundo da bola, quantos talentos revelados. E não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, né? Tem esse trabalho que é bacana e que tem que ser reconhecido. Tá fazendo mais que obrigação, é contratado para isso. Não, meu amigo. Quando você faz aquilo que você gosta e quando você faz com prazer, você é recompensado pelo simples fato de ver o sorriso no rosto desses garotos, dessas garotas que treinam futebol. Quando você vê que eles gostam dessa interação, dessas atividades, né? Vai ter o prêmio lá, disputa de pênaltis, quem chuta uma bola no ângulo, dá uma medalha, dá alguma coisa. É diferente, né? Então, parabéns para o professor Pires pelo trabalho e parabéns para todo o departamento de esportes lá da Estância Turística de Piraju. Parabéns para os outros professores também e aqueles que se envolvem em outras atividades, ginástica, basquete, handebol, nas escolas, né? Os professores de educação física, recentemente foi o dia do professor de educação física. Então não para, né? E a boa utilização das praças esportivas para aquilo que elas foram designadas, que é a prática de esportes mesmo, né? Então, parabéns aí para o professor Pires e boa sorte para essa garotada. O objetivo nunca foi revelar talentos, o objetivo foi ocupar o tempo ocioso e dar uma prática saudável, algo saudável para essa garotada fazer no tempo ocioso, né? Nada melhor do que praticar esporte, é melhor do que ficar no celular, é melhor do que ficar no videogame, é melhor do que ficar na rua, é melhor do que ficar fazendo o que não presta. Então, vai jogar bola ou vai fazer uma outra atividade esportiva, com certeza o seu tempo será muito mais bem ocupado. Vai chegar em casa, vai ter assunto para contar pro pai, pra mãe, fiz aquele gol, pro irmão, fiz um golaço, fiz uma falta que não queria fazer, não importa, né? Sempre vai ter um assunto diferente e vai ter história para contar, além dos amigos que faz muitas vezes pro resto da vida, né? Muitas amizades surgem em campos como esses daí, tá bom? Então, boa sorte aí para essa garotada na vida e parabéns pro professor Pires. Pires contente pelo pódio da Maria Hortência Albino, né? Já tá aí, ó, Maria Hortência Albino, grande fera do atletismo pirajuense, levando o nome de Piraju. Teve duas meninas de Piraju no pódio, né? A Juliana e a Maria Hortência Albino. E tá aí, né? Galera que fez a festa, medalha, troféu. A galera, meu amigo, gosta de correr uma barbaridade. Tá aí, ó. Em segundo lugar para a equipe de Itaí, primeiro lugar e terceiro lugar. Olha lá a plaquinha da Maria Hortência Albino, a Belas Runners, né? As corredoras belas. Circuito Cidades Paulistas ocorreu em Avaré, terceira colocação para Maria Hortência Albino. E mais uma recordação, vai ter que fazer mais um cômodo só para guardar troféu e medalha, hein? Circuito Cidades Paulistas, tá aí, ó, número 1407. Número de sorte, hein? Número de sorte. Terceiro colocado na categoria feminino nos 10 quilômetros. E aqui em Francisco Beltrão, você já comprou o seu sócio torcedor do União? União que jogou contra o 16º Esquadrão, homenagens por Eliseu Capoeira, outras celebridades. Já comprou? R$179 com camisa ou R$99 sem camisa. Assistir todos os jogos do União na primeira fase o ano que vem.
E a galera campeã dando as caras aí de novo, ó. Tá aí a galera campeã do Marrecas Clube Weissbier Colasso Representações. E não é porque tem eu na foto não que tá aparecendo direto, viu? Aqui merece mesmo um time, como eu disse, feito com o pessoal, amigos que jogam na sexta-feira no Marrecas Clube. O pessoal falou, vai montar o time? O Colasso falou, vai montar o time? Todo mundo aceita, todo mundo aceita, todo mundo aceitou, todo mundo que joga na sexta foi para esse desafio, mesmo alguns tendo convite de outros times, optaram em jogar nessa turma de amigos e deu mais do que certo, a equipe ficou com o título, né? Tivemos aí o Tite, né, que também joga no Elite, a gente joga aqui em Francisco Beltrão, o pessoal do Elite, do Seu Benito, desde 1969 existe esse time, e a gente aproveitou para registrar o momento ali com o Tite, artilheiro ao lado do Ivandro, com 8 gols da competição. Aproveitei para tirar um troféu com a taça também, né? Troféu de campeão deste ano, tá aí o troféu no vestiário, aquela festa bacana, né? E o troféu que vai lá para casa do Colasso, mais um, é outro também que tem que fazer um combo só para troféu e medalha, porque o que tem de troféu e medalha só do Marrecas, sem contar de outros lugares, só do Marrecas já enche um cômodo, né? Agora, troféu de campeão, primeiro campeonato Master Empresarial, com certeza este vai ter um lugarzinho especial, né? Como eu disse, troféu de campeão, primeiro campeonato Master Empresarial do Marrecas Clube, e a honra coube aí pro Colasso, família Colasso, família ligada ao esporte. Aí a gente, o Nilton, o Colasso, o próprio Fabiano Giareta e eu, e a gente segurando esse troféu maravilhoso. E tá aí, ó, disputa de pênaltis, último pênalti, o Edson lá posicionado, a arbitragem, partiu Douglas, bateu e o Guilherme pegou. Não teve nem choro nem vela, ele já havia pego o Jack ali também no canto esquerdo, e todo mundo indo comemorar com o goleirão. E depois ainda o Douglas acabou se machucando, né? Sorte que não foi nada de mais grave. A gente espera que se recupere o quanto antes, né? Independente de ser adversário na final, não é adversário na vida. A gente torce pela ampla recuperação. Vimos ali as meninas do vôlei jogando, e os garotos, né, lá do Professor Pires também treinando. Aí a garotada correndo atrás da bola lá na estância turística de Piraju. Ei, marca o Bruno Henrique aí! Ver, nossa, precisa matar o colega também, pô. O pessoal praticando esporte, né? E qualquer tipo de esporte sempre é muito bem-vindo. Marrecas Isso, Clube, Pedro, daqui a que pouco maravilha! a gente fala mais, agora! né? Que a gente vai trazer mais informações. Cadê o José? Temos toda Cadê o José? E vamos caminhando já para os minutos finais dessa edição Boa, goleiro! .br, onde você ficou sabendo de uma largada da corrida, né? Ó, vai subir o drone lá, hein? Tá preparando ali. Contagem regressiva para subir o drone. Vai subir o drone e a gente vai fazer um agito legal aí com os atletas. Ó, que legal isso aí, segurança acima de tudo, hein, meu? Que legal. Eu já fiz a terceira e última chamada. Ó, que legal. Pra vocês verem aí o tamanho da responsabilidade do evento, né, meu? Evento grande é assim mesmo. A gente tomou a informação. Pessoal, vixe Maria, o pessoal veio pra cima do segura aí, você tá aqui, até uma corredora atrás da linha. Isso. A gente tá só aguardando então ali, ó. A Federação Paulista tá corrigindo. Ela ficando com o pódio no feminino dos 10 quilômetros. Vai ser dada a largada então, para mais umas cidades paulistas aqui, Itapavaré. Vamos lá, Hortência. Também gosta de correr, né? Mas olha aí. Celulares na mão, Da hora, hein?
filho. Ó. Antigamente, Da hora, velho. Chega a arrepiar. Não tem mais, né? Já, hoje em dia, você tira a foto e depois quase ele tira aí guardado, quantos poderia ter guardado. Mas, pelo amor de Deus, uma hora você lembra, né? Seja qualquer outro momento, você lembra, tem aquela forma, vou fazer uma montagem, vou fazer aquela forma, vou fazer uma declaração um flashback da vida da pessoa, sempre serve para alguma coisa, não deixa de fazer como eu falei, você fazendo, bacana, cada um tem que fazer o que gosta, cada um tem que fazer aquilo que faz feliz. E aí o momento da largada da corrida, o professor Pires mandou pra gente, né? A gente teve essa pela participação. Bora não? Circuitos paulistas que ocorreu lá na Estância Turística, lá na cidade de Amaré. Nossa senhora, olha quanta gente, filha. Maiores, Daqui a pouco é nós, hein? Daqui a pouco é nós. conseguir achar Olha. Coelho, né? Vamos, Patrícia! Coelho Vamos, pô! Mas enfim, tá aí o momento da largada. Pô, volta, vai tropeçando, meu. Aí tem uma... Caminhada, você vai caminhar? De todos e se falar no estádio, olha o gol do Ceará, né, meu amigo, contra o Corinthians. Olha o gol do Ceará como foi, né? A gente vai caminhando já para o final aqui, parabenizando todo mundo que pratica algum tipo de esporte. A gente já viu aí vôlei, atletismo e tudo mais. Então, parabéns para essa galera. A gente tá vendo aí, ó, campeão Viva Vôlei Pato Branco. Ah, meu amigo, a equipe campeã. Viva Vôlei Pato Branco ficou com o troféu, ficou com o título, ficou com a taça. Terceiro Open Municipal de Futevôlei vai ser no dia 21 de setembro, meu amigo. Vai ser no... Então tá aí o terceiro Open Municipal de Futevôlei. Futsal lá do Marrecas, tá aí a equipe
do Clipe Mania Jean Corretor de Imóveis. O Clênio foi pro gol, meu amigo. Olha ali o Michael também. O Clênio Melo no gol pela equipe do Jean Corretor de Imóveis. Novamente aí na tela para você a tabela do Campeonato Força Livre Empresarial do Marrecas Clube. São 4 campeonatos societies, né? O Empresarial Livre, o Empresarial Master, novidade deste ano. Além do Empresarial Master e do Livre, tem o do sorteio Força Livre e o Master por sorteio também. Tá aí a equipe Toller, que ficou com a 4ª colocação, mas conseguiu o goleiro e artilheiro menos vazado. E novamente a equipe do Weissbier Colasso Representações, campeão, primeiro campeão Copa Master do Marrecas Clube. O Bel Collor ficou com a 3ª colocação da competição, a equipe do Toller com a 4ª colocação e o Manutenções Eletrônicas com a 2ª colocação. Pessoal do vôlei, mais uma vez, dando ar da graça aqui no nosso vídeo. Parabéns aí para a equipe do Marrecas B. Parabéns também para a equipe top do vôlei, né? Top do vôlei também fazendo a festa no ginásio do Marrecas Clube. A gente percebeu lá os maridos indo torcer para as esposas ou para as namoradas também torcendo, né? As famílias acompanhando, incentivando. É uma festa bacana essa do vôlei. Assim a equipe do Marrecas A tá aí, ó, aparecendo também na tela, outra equipe que disputou a competição, a equipe Cavani, Bagatini e Weissbier, a equipe que esteve no pódio, conforme a gente viu ali também já na classificação final. O troféu foi lá para Pato Branco, mas teve gente de Beltrão no pódio, né? Equipe Aliadas do Vôlei de Francisco Beltrão também desfilaram o melhor do vôlei no ginásio do Marrecas Clube. E novamente aí a Maria Hortência Albino, que já colocou lá no Instagram, né, a alegria dela de participar do circuito Cidades Paulistas lá em Avaré, 3º lugar nos 10 quilômetros. E o PP, falei dele, ó, no ano ele ficou com a 2ª colocação, foi o 2º melhor do caiaque extremo no ano. Aí inclusive o prêmio aí, muita gente parabenizando ele nas redes sociais. Ele que ficou com a medalha de bronze no Mundial e 2ª colocação, portanto prata no ranking geral do ano. Que trabalho fantástico, parabéns para o PP, para o Charles, para todos eles. No basquete, o Corinthians venceu o Rio Claro por 80-56 e já está garantido nas quartas de final de maneira direta, primeiro lugar do grupo B. O Charles Leclerc diz que foi um sonho na semana passada com a primeira vitória, mas em termos de emoção, vencer onde a Ferrari não vencia há 9 anos, meu amigo, foi muito melhor. E aí os classificados à próxima fase da Liga Nacional de Futsal, Marreco, Pato, estão lá na próxima fase junto com o Campo Mourão e tudo mais. Resultados da última semana aí na tela para você também. Lembrando que o Marreco entrou com um time alternativo diante do Foz do Iguaçu, acabou perdendo pelo placar de 2-1. E o PP, que já havia vencido o PAN, vaga nas Olimpíadas, diz que pode se colocar entre os melhores do mundo e sabe que tem condições de brigar por isso, mesmo não tendo a mesma condição de treinamento do pessoal da Europa, né? Mas está fazendo um trabalho fantástico. Parabéns para o PP e para todos da canoagem, seja slalom, seja velocidade, lá da Estância Turística de Piraju. Dia 5 de setembro tivemos aí bola rolando no Municipal de Futsal. Vimos as fotos ali da galera que joga o Municipal de Futsal lá na Estância Turística de Piraju. O professor Rafa está na arbitragem. Classificação a gente vai trazer durante a semana. Escalação, convocação da Seleção Brasileira de Futsal, meu amigo. Tá aí, né? O goleiro Henrique entrou na convocação. Tivemos a grande surpresa. O pessoal do Grêmio, a filha do Renato Gaúcho, estava sorteando ingresso já para a final Grenal e deu Atlético Paranaense nos pênaltis. Verê e Portuguesa Londrinense jogaram pela 3ª divisão. Vitória do Verê. Verê que acabou perdendo no início de domingo, mas que na quinta havia feito um jogo e conseguiu vencer. Canoagem em velocidade, parabéns ao Leonardo Matos, né? O papai parabenizando o Leonardo Matos. Olha aí todos os resultados no Brasileiro 2019, medalhas para o Leonardo Matos, bicampeão brasileiro, já havia vencido em 2018,
venceu em 2019 no K1 1000 metros, campeão brasileiro lá na cidade de Brasília. Tivemos o jogo festivo entre o Cressol Marreco e a equipe de Videira, placar de 1-1 no estádio Anilado. Agora eles vão lá para Videira. Falei ali do jogo da Liga Nacional, né? Tá aí, ó, Foz 2, Marreco 1. A gente vai caminhando para o final aqui do nosso boletim, desejando a todos uma excelente semana, agradecendo você que nos acompanha, que curte, que compartilha os nossos vídeos. Em novembro vai ter Jogos da Juventude em Francisco Beltrão. Mais de 3.000 atletas são aguardados, segundo o secretário Cipó. Grande trabalho e investimento está sendo feito. Vai ter trilha 4x4 no dia 14 de setembro, próximo final de semana, aqui na cidade de Francisco Beltrão. Trilha 4x4, pessoal, trilheiro. E aí, essa foto, hein? Carlinhos Show, Bernard. Foi nessa época que o Carlinhos virou o show na narração do Adilson Pedro, ginásio Ciro Barreiros, lá na Estância Turística de Piraju. Ginástica de Beltrão fez bonito, a Franciele terceira colocação, a Júlia em quarto, Maria Vitória em quinto lugar. Galerinha da ginástica que fez bonito representando Francisco Beltrão, categoria 7 a 8 anos, terceiro lugar, categoria 13 anos ficou com o título, a Israela sexto lugar, a Anabelle em sexto, Fernanda em sétimo. Resultados da equipe de ginástica de Francisco Beltrão. Vem aí a Liga Futsal do Paraná, já havia falado no boletim anterior, falo novamente, campeonato mata-mata. Para se falar em mata-mata, Corinthians, Marreco, Pato nas semifinais, meu amigo, da Copa do Brasil, hein? É, grande. E o chaveamento, tá aí, ó, chaveamento da Liga Futsal do Paraná, para você que nos acompanha aqui em chicopiraju.blogsport.com.br. Classificação dos peladeiros. E a gente desejando a todos uma excelente semana. Continue nos acompanhando, continue curtindo, compartilhando. Parabéns ao Weisbir Colasso Representações, parabéns Maria Hortência Albino, parabéns ao PP. Seguem as emoções do Campeonato Veteranos lá do Colinão. Vem aí mais uma super disputa. A gente vai ficando por aqui. Uma ótima semana, que o Brasil vença. Palmeiras e Fluminense, Brasileirão, amistoso da seleção, muito mais. Uma ótima semana. Até mais. Tchau.